Amém? Estão animados hoje, gente? Entramos mais um mês, está acelerado mesmo, é isso. Mas vir aqui para tomar a ceia do Senhor, vir aqui para receber a palavra. Aqueles que em casa já prepararam, né, seu pão e vinho, se não prepararam, prepare, porque alguns não tem nem como vir hoje à noite. Hoje às 18 horas tem culto, mas não tem como vir. É para nós um momento muito importante, porque é como se você parasse e falasse: opa, deixa eu dar uma olhada aqui na minha vida, deixa eu olhar como está a minha caminhada com Deus. Porque vivemos num ativismo enorme, alguns sobrevivendo, alguns resolvendo problemas, mas o que mais importa para nós, o que mais interessa para nós, é saber como Deus nos vê. Então que nessa manhã você possa viver uma experiência nessa Santa Ceia, que você possa participar da mesa do Senhor, não só, eu sempre digo isso, né, como uma agenda que você está cumprindo, mas realmente com um propósito divino. Aliás, que linda está essa mesa. Você viu, apóstolo? Você tinha visto já ou não? Eu estou vendo agora aqui. Depois acho que a gente vai focalizar ali um pouquinho mais. Que linda, linda que está essa mesa. É interessante porque o ambiente diz muito, né? Você chegar aqui e esse ambiente ele gera isso aí, ó. Filma aí essa mesa linda aí. Ele gera expectativa. Deus tem para nós promessas extraordinárias. Deixa eu falar para vocês algumas coisas também. Quarto, temos nossa série Batalha Espiritual. Quem está sendo abençoado às quartas-feiras? Deus está descortinando para nós na palavra um entendimento que vai lhe fortalecer na sua oração, que vai lhe trazer autoridade, lhe trazer maturidade, inclusive, porque a gente sabe que o recém-nascido bebe leite, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Que ele toma aquele leitinho. Mas quarta-feira está sendo nível hard, é feijoada, é nível pesado. Mas é onde você cresce, onde você recebe uma palavra de instrução. Lembrando das nossas escolas, que nós começamos duas, né? A Universidade da Vida, essa semana que passou, e começamos também a Escola de Dons. Então eu nem conversei com os professores, mas acredito que ainda dá para você entrar, porque só tem uma semana de aula, então dá para você se matricular. Sempre você vê pelo aplicativo da igreja, na recepção da igreja, ou vai lá no WhatsApp de algum dos líderes e pergunta: como eu faço para poder me matricular numa dessas escolas? Porque é muito importante. Nossa caminhada da construção dos nossos banheiros, ela está com 268 cotas. Dá um amém, irmão. Mas não vamos virar essa chave aqui agora em fevereiro, em nome de Jesus. Fiz uma reunião com a empresa, eles começam as obras, já começou a encomendar tudo, né? Já pela fé, irmão, nós não vamos esperar chegar a 1000 cotas, não. A gente já está começando já. E eu creio que daqui a 20 dias máximo começa aqui a quebradeira aqui atrás, aqui onde são nossos banheiros. Mas tem pessoas que já participaram e pode participar de novo. Tem gente, inclusive, me vendo na internet agora, que às vezes ama o Projeto Vida, é abençoado, é edificado. Às vezes nas minhas lives ali fala: como eu sou abençoado. E também tem aquela hora de abençoarmos. Então eu quero muito te dar essa oportunidade de poder fazer a tua parte nesse momento. Por quê? Para quem não sabe, nós temos um desafio, né, de 250 mil reais, que é a construção desses banheiros de excelência. Amém, igreja? De excelência. Eu já falei que em casa eles ficam curiosos para saber como que vai ser a inauguração do banheiro, né? Imagina a apóstola Silva de um lado, eu do outro, cada um, né? Estamos inaugurando o banheiro, né? Que horrível, né? Mas pelo menos eu acordei alguns aqui. Tem gente que estava olhando para mim assim, deu uma despertada, né? Então assim, a gente celebra por tudo aqui na igreja, né? Por tudo, inclusive por isso também. Não quero falar disso mês que vem, outro mês, senão vai ficar parecendo aquelas obras de igreja, né? Você sabe como é que é obra de igreja? O pessoal fala assim: sua casa está igual obra de igreja. O que isso quer dizer? Que começa e ó, agora essa igreja aqui não tem esse negócio de obra de igreja, não. Não, a nossa obra aqui ela é rápida. Então assim, eu estou falando ainda hoje, pode ser que eu fale na ceia de março, mas a gente tem que liquidar essa fatura em nome de Jesus. Quem que Deus vai abençoar para abençoar a igreja? Só vocês? Tem mais alguém ou não? Quem que Deus vai abençoar para abençoar a igreja? Então essa cota de 250 reais é para poder dizer que não tem uma pessoa que não possa participar. O apóstolo fez um desafio lá só para rico, né? Não, você pode muito bem colocar um propósito: eu vou dar uma cota
uma cota. Eu vou me esforçar, eu vou ter. Só que eu sei que pessoas aqui deram mais. Teve um empresário aqui que deu 20 cotas. Então a questão é que você pode se movimentar mais. Você pode dizer, Senhor, Deus me use aí para esse propósito. Então, como que a gente pode mudar esse quadro dos 268 aqui? A gente já hoje promovendo uma nova entrega, né? Para que a gente possa ter esse resultado. Quem está em casa, você tem essa conta aí, é só você fazer um depósito que é sempre 1 no final. Ou 251, ou 501, ou 1001, sempre 1, porque aí a nossa administração vai entender que é o projeto aqui. E aqui hoje, eu não sei quem trouxe cotas hoje para entregar. Não é hora da oferta. Nós vamos ministrar oferta, teu dízimo, sua oferta, sua primícia. No final da minha palavra, na hora da Santa Ceia, a gente vai entregar a oferta. Agora eu queria saber, quem está em casa e quem está aqui agora, que tem cotas que você pode fazer agora. O pessoal fica ali nas maquininhas ali, nós vamos poder fazer isso agora, em nome de Jesus. Então tem alguém que hoje pode entregar uma semente? Você tem alguém que hoje pode entregar uma semente para essa cota específica? Faça isso agora então, você que levantou a mão. Se você vai passar cartão, se você vai vir aqui. Por que eu estou te encorajando a fazer isso agora? Porque não tem a ver com a oferta do dia, mas com o nosso propósito. Nós queremos chegar. Eu até acho que alguém ora assim, apóstolo, por que não aparece uma pessoa e já liquida isso? Você sabe a resposta, não sabe? Qual que é a resposta? Porque Deus quer abençoar todo mundo, né? Deus não quer abençoar só uma pessoa. Será que tem uma pessoa aqui que poderia fazer isso? Claro que tem. Claro que tem pessoas aqui na igreja que devem ficar olhando assim e falando, meu Deus, por que o povo não vai? Eu vou dar de novo, eu podia já liquidar isso. Mas por que não liquida? Porque Deus quer abençoar todos que estão aqui quando você tem um propósito. Então quem vai entregar agora, eu queria te encorajar a fazer essa entrega. Apóstolo, mas eu não tinha programado, mas dá para forçar um pouquinho? Dá para você fazer um sacrifício? Dá para você se empenhar um pouquinho? Faça isso agora. 4 cotas que é R$1.000, 2 cotas que é R$500, uma que é R$250. Eu queria te encorajar isso agora. Dizem para mim que às vezes quando eu falo de recursos financeiros, na internet cai o público, né? Eu não sei se vai cair o público da internet, mas aqui vocês não tem como fugir, né? Entendeu? Na internet é só um indivíduo dar uma bloqueada ali, Rafael, e daqui a 10 minutos ele volta. Eu quero ouvir o apóstolo pregar. É bom quando a gente gosta das pessoas, essa é uma face dela, a outra não, né? Nessa parte, quando o apóstolo faz, eu não gosto não, irmão, eu sou uma pessoa só. É o mesmo que vai pregar, ministrar ceia, é o mesmo também que desafia você ser próspero. Tem alguém que quer essa prosperidade de Deus? Então eu não tenho dúvida, você que está vindo, pode ir vindo já, e pode, quem já tem um envelope para esse propósito, é só você escrever propósito do banheiro, e você coloca aqui, ou você vai passar o cartão e colocar um no final a mais, ou escreve também, e você compreender isso. Então o que eu estava dizendo, eu não tenho dúvida, irmãos, eu não tenho dúvida, em todos esses anos eu não tenho dúvida, que todas as vezes que nasce uma necessidade no ministério, nasce uma oportunidade de você prosperar. Amém? Então não tenho dúvida. A gente inclusive, para quem é da antiga, né, viveu mais épocas de desafios financeiros do que vocês mais novos da igreja, né? Quem já tem, pode ir colocando nos gasofilaços já, fica tranquilo. Vocês têm muito mais, os novos, que eu falo assim, os de 5 anos para cá, né? Vocês têm muito mais assim, parece aqueles filhos que nasceram depois, sabe aquele filho mais novo? Que não passou a luta do início, né? Porque quem está comigo desde lá de trás, irmão, acabava um desafio, a gente falava, gente, tem a tenda, mas agora tem que comprar cadeira. Aí a gente falava assim, irmão, cada um dá uma cadeira. Aí eu falava, irmão, tem a cadeira, mas é que tem que trocar o som da igreja. Aí eu falava, cada um dá um negócio. Ó, tem isso aqui, mas tem que asfaltar, porque está tudo cheio de barro lá fora. Quem se lembra, né? 220 mil reais para poder fazer tudo. Estou escandalizando você? Não, é porque sempre... Agora vai perguntar quem viveu essa experiência, se a história financeira deles é a mesma. Não é, pastor? Não é a mesma, não tem como. Por quê? Porque eu não faço se eu não sou estimulado. Eu não faço se eu não sou? Talvez você até goste de acordar cedo, mas a maioria acorda cedo por quê? Porque você tem um desafio, né? Agora alguém tem que estimular você para comer churrasco? Tem? Tem, então é exceção, porque eu não preciso de estímulo não.
Agora, para acordar cedo, você tem que alguém te empurrar, falar, vamos lá, de madrugada para orar, 5 horas da manhã para orar. Alguém tem que estimular você? Claro. Os seus intercessores de plantão aí que amam orar. Mas, irmão, se não tiver alguém, aí você está jejuando assim, estou amando, apóstolo. Claro que você está amando, está todo mundo junto. Mas se ninguém estimular você estava jejuando? Não estava, irmão, não estava. Estava curtindo o teu fevereiro de outro jeito. Por que eu estimulo você? Porque o estímulo tira você da zona de conforto e provoca milagres que você não experimentaria na tua vida, e você tem uma oportunidade. Então quem está fazendo, faça. Quem fez, faça. E quem está em casa, por favor, entre nesse propósito, porque Deus vai te abençoar. O tema de hoje é: o que fizeram com minha casa? Vamos falar juntos? Apóstolo, vamos direto ao assunto. Pronto, já fui então. O que fizeram com minha casa? Cada palavra tem um propósito de crescimento. Cada palavra tem um propósito de impulsionar você, desatar você como servo de Deus. A Santa Ceia, querido, não é um culto diferente. É um culto, porque qualquer culto o Senhor está presente. Mas a Santa Ceia para nós lembra daquele texto do apóstolo Paulo que fala sobre examinar a si mesmo. Então hoje é um dia de exame. Não que quarta não seja, não, mas às vezes você vem para outro propósito. É o dia de examinar a si mesmo. Então quando faz essa pergunta, eu vou te mostrar que essa pergunta ela tem 2 aspectos. A primeira está aqui claramente: o que fizeram com a minha casa, ou com minha casa? Marcos capítulo 11, versículo 17. Eu quero ler esses 2 versículos, 17 e 18, onde nós vamos parar para pensar a respeito do que Cristo viu em Jerusalém há 2000 anos atrás. E a pergunta é: se esse mesmo Cristo que estava lá, que está aqui hoje, mas viesse nessa casa hoje, e ele chegasse aqui dentro hoje no domingo pela manhã, qual seria a atitude de Cristo quando chegasse no estacionamento, quando entrasse aqui, quando fosse ali nosso café, quando estivesse passando por algum lugar da igreja? Qual seria a atitude de Cristo ao olhar você, ao olhar esse lugar, a ouvir essa adoração? Porque aqui, querido, você vai perceber o seguinte: Marcos 11, 17 e 18 diz: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Olha que interessante. A minha casa será chamada o quê? Para todas as nações. Por que tem uma interrogação? Porque ele está apresentando a profecia de Isaías. Ele está só lembrando: a minha casa não foi chamada, não será, não tem um nome chamado casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em quê? Covil de salteadores. Tem versões que vai dizer covil de ladrões. De ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Por que eles temiam? Porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Por que eles temiam? Porque toda multidão se maravilhava de sua doutrina. Quem que temia Jesus? Os escribas, os sacerdotes, os religiosos, que transformaram a casa do Senhor, a casa de oração, em um covil de ladrões. Então essa foi a reação de Jesus quando ele chegou em Jerusalém, no templo que havia sido construído, aonde a palavra é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa ultrapassará a primeira casa. Então essa glória, esse templo que se esperava que teria mais glória, é o templo que Jesus entra. Olha bem outra versão, como diz o final: a minha casa, aliás, o meio, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A minha casa foi designada casa de oração para as nações. Essa aqui é bonita também, olha. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Quer dizer, dá uma conotação diferente. As nações virão e vão olhar para a minha casa e vão dizer: ela se chama casa de oração. Por que eles vão chamar casa de oração? Pelo que estão vendo, pelo que estão.
Não é porque tem uma placa em cima escrita assim, casa de oração para todos os povos. Inclusive tem igreja do Brasil chamada assim. E o pastor dessa igreja foi muito feliz, né? Porque ele colocou um nome que Cristo aqui está falando. Apóstolo, então eu tenho que mudar de igreja. Eu vou para essa igreja chamada Casa de Oração para Todas as Nações. Não, não é o caso. São nomes. Mas ele foi feliz. Por quê? Porque realmente é o que diz na Bíblia. Só que colocar o nome na placa define o que está dentro? Quer dizer, eu não estou criticando a Casa de Oração para Todas as Nações, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eu posso mudar o nome do Projeto Vida e dizer, irmãos, a partir de hoje, nossa igreja vai chamar Casa de Oração para Todas as Nações. Vai resolver aqui dentro? Não. Por quê? Porque eu posso colocar Projeto Vida, Igreja Batista, Presbiteriana, não há problema. São nomes ligados a histórias. Agora, o que define é como que as pessoas, quando entram aqui dentro, o que eles chamam a gente. É isso que define. Jesus entrou no templo e falou, aqui é um covil de ladrões. Estranho isso, né? Aqui é uma casa de salteadores. E os religiosos que estavam naquele culto, sabe o que eles falaram? Vamos matar esse cara. Vamos matar esse indivíduo. Mas não é porque ele falou isso. É porque a multidão estava assim, uau, não pela maneira agressiva de Jesus falar, mas pela maneira que ele expunha o reino de Deus. O reino de Deus onde não tinha comércio, onde não havia interesses pessoais, onde havia realmente a busca pela presença de Deus. Apóstolo, que palavra, hein? Graças a Deus tu está pregando isso, que a igreja estava precisando. Fala assim, eu estou precisando. Já dá uma arrumada aí na tua cabecinha, tá? Porque senão o veneninho já desce, né? Estão precisando. Sim, o Espírito Santo me dá uma mensagem, seja qual for que eu pregue, que não tem um propósito, seja ele coletivo, para a igreja, como atingindo cada pessoa, até mesmo quem está na sua casa. Então esse texto chama a nossa atenção. Esse texto, no mínimo, é curioso para nós. A pergunta é, como as pessoas veem nossa igreja? Pensa aí 10 segundinhos. Apóstolo, não é bom, né? Não é bom. Eu vou continuar. Como as pessoas veem a igreja de Jesus hoje no Brasil? Como? Como que você, inclusive, antes de ser crente, você via a igreja? Mas agora você não está fora, você está dentro. Então a pergunta ela continua aqui ainda. Como você hoje vê a igreja? Eu tenho uma curiosidade nesse sentido. Daria para a gente fazer uma pesquisa. Não sei se a resposta ia ser boa. Depois de ler todas elas, nós íamos ficar muito otimistas, felizes, entusiasmados, né, pastor Denilson? Ou se a gente ia ficar em depressão e dizer, meu Deus, volta logo e busca essa igreja aí, né? Ou quem sobrou pelo menos. Nos veem como casa de oração? Hein? Nós somos vistos como casa. Por quê, querido? Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração, mas não só parou aí não, para todas as nações. Então pessoas de outros povos, de outras crenças, culturas, elas são bem-vindas, porque a igreja é a casa de oração para todos. Ela não é para um grupo de crentes, um grupo de santo, um grupo de exclusivos, de VIP, não, é para todo que quiser entrar, a minha igreja será chamada o lugar de oração, o lugar da minha presença, para todos que quiserem, todos que precisarem, não importa, rico, pobre, não importa, doente, não importa, cheio de chagas, cheio de lepra, não importa, para todas as nações. Pessoas de origens diferentes são bem-vindas em nossa igreja. Quando eu falo de origens, eu também falaria de ideologias, eu falaria de pensamentos diferentes, pessoas que se vestem diferente, pessoas que pensam diferente, elas são bem-vindas. Apóstolo, claro, mas se entrar ali, você não faz cara feia, não? Por quê, querido? Jesus, ele entrou na sua casa. E a pergunta que eu coloquei na boca de Jesus, apóstolo, está colocando pergunta, claro que necessariamente não precisa o texto me dizer, mas a atitude de Jesus foi essa: o que fizeram com a minha casa? Porque ele entrou na casa dele, ele entrou na casa de oração.
Ele entrou no templo, para quem não está atualizado, que foi restaurado no período de 500 a.C., por Zorobabel. Eu não tenho datas exatas, mas estamos falando aqui nesse período, e que foi restaurado por Herodes, também no ano ali, talvez no período interbíblico, 100 a.C., enfim, e que Cristo agora entrou e falou: essa é minha casa. É o templo de Salomão destruído, que foi restaurado, e que foi profetizado por Ageu, dizendo que a glória da última casa será maior do que a primeira. É esse templo. Quando Jesus entrou, ele levou um susto. Ele falou: o que aconteceu aqui? O que vocês fizeram com a minha casa? Imagine você viajar um ano e voltar para sua casa, e saber que algumas pessoas moraram lá dentro, ou então você emprestou sua casa para alguém, e quando tu chega assim, tu olha a parede, olha banheiro, você olha e fala: gente, o que fizeram com a minha casa? O que está acontecendo aqui? Eu fiquei um ano fora, e quando eu volto, está uma bagunça aqui dentro. É mais ou menos isso. Só que a grande questão que me faz pregar esse texto é que essa pergunta não foi só para um período da história da humanidade. Essa pergunta está ecoando hoje, 2000 anos depois. Jesus ainda está me perguntando, está perguntando para a minha equipe, está perguntando para você que veio tomar ceia nessa casa hoje: o que vocês estão fazendo com a minha casa? Talvez até agora você pense: até agora não chegou até mim, apóstolo. Isso é problema administrativo do apóstolo Joel. Isso tem a ver com a equipe de trabalho dele, tem a ver com os pastores, que inclusive ontem nós estávamos reunidos, pastores de todo o Ministério Projeto Vida, no tempo nosso de renovo, anual que a gente faz. Se o Senhor Jesus aparecesse aqui em nossa casa de oração, como ele apareceu lá em Jerusalém, eu estou fazendo muita pergunta, o que ele faria? Imagina, querido, vem aqui comigo agora. 2000 anos atrás, imagine um jovem judeu, porque quando você for lá em Jerusalém, você vê que o país de Israel é um país não muito grande, mas um jovem judeu que mora lá na Galileia, lá em Haifa, ou mesmo alguns que moram em países diferentes, eles são, ou no Brasil mesmo, eles crescem na cultura judaica, e eles ouvem as histórias de Israel desde pequeno. Então você imagina um jovem judeu que desde pequeno ouve da mãe, porque a mãe instrui o filho até os 12, 13 anos, depois o pai interfere mais. Então ele ouviu da mãe até os 13 anos, depois o pai dele, ensinando o trabalho, começou também a falar, dizendo: filho, um templo foi construído um dia por Salomão, e foi uma glória. E ele, pai, começa a contar os detalhes, quando a presença de Deus veio. E depois nós fomos levados para o exílio da Babilônia. Depois de 70 anos, o nosso templo foi reconstruído. E profetas como Zacarias, profetas como Ageu, profetas Abacuque, profetas que profetizaram a respeito do nosso templo. Nosso templo foi restaurado. Um dia um grande arquiteto romano chamado Herodes, que tinha dupla cidadania, também era judeu, por isso chamado Idumeu, então ele faz o quê? Ele constrói, ele reconstrói, ele reforma o nosso templo. E aquele jovem está ouvindo: pai, é isso mesmo. E era uma maravilha. Nós estamos falando de um lugar onde Deus manifesta, onde a glória de Deus veio no templo de Salomão, e ninguém conseguiu ficar de pé. E aquele jovem ouvindo aquela história. As pessoas, quando entravam lá dentro, a glória vinha, elas deitavam no chão, porque a Shekinah, a fumaça da glória vinha, e vinha a presença de Deus. Esse jovem então agora, que está já na idade maior, de 20 anos talvez, ele vai fazer a primeira viagem dele para Jerusalém. Para quê? Para festejar uma das festas bíblicas. Ele decide na Páscoa ir para Jerusalém. E o que eu estou lhe contando não é hipotético, isso acontece todo o tempo em Israel. Esse jovem então pega um avião, se for nos dias de hoje, mas se fosse há 2000 anos atrás, ele pega lá o seu animal, talvez a sua família, se ele já tiver, e vai subir a Jerusalém. Você imagina a expectativa, o coração batendo: uau, o que eu vou encontrar? O que eu vou viver? Olha que meu pai conta desde pequeno, minha mãe falava que as pessoas quando entram lá, a glória de Deus vem, que algo tremendo acontece, e eu vou lá ver esse tempo pela primeira vez. Ele, quando chega em Jerusalém, ele decide entrar pela porta das ovelhas. Ele já percebe que lá fora tem um curral enorme, por isso chamado das ovelhas, e o pessoal está vendendo animais para serem sacrificados no templo. Ele olha assim e pensa: eu vim de longe, vou comprar um animal aqui. Então ele compra uma ovelha e já fala: uau, estão me cobrando 3 vezes o valor
do que lá na minha terra. Mas já que é para o Senhor, eu vou pagar. Ele vai puxando o animalzinho dele ainda com muita expectativa para fazer o seu sacrifício no templo. Quando ele chega no átrio, chamado Átrios dos Gentios, porque é o lugar que qualquer pessoa de qualquer povo pode entrar, não só judeu, ele entra e percebe um movimento. Ele fala, deve ser a presença de Deus. Não. Ele descobre que estão vendendo desde um pombo, que não custa nada, porque quem é pobre não pode dar nada, dá um pombo. Um pombo que custa nada lá fora está custando 10 vezes mais aqui dentro. E ele dá um susto nele. Ele vai procurar o sumo sacerdote está esperando o dinheiro do cambista aqui para poder passar a parte dele. Porque eles negociaram a casa do Senhor e mandaram colocar comércio no átrio dos gentios para poder vender os animais. E quando ele chegou com o animal dele, um dos sacerdotes olhou e falou, tem uma mancha nesse animal. Mas eu acabei de comprar. Não. Esse animal não presta, você tem que comprar aqui dentro, só com a gente. É aqui dentro, você deve ter visto esse negócio, né? Aí o animal aqui custa agora mais caro ainda, porque ele já comprou caro lá fora. Não, esse aqui você pode soltar. E aquele jovem vai entrando e pega o dinheiro dele, mas eu quero entrar no templo. E quando ele está entrando no átrio para sacrificar, ele está vendo o pessoal trocando moeda, porque para comprar o animal não pode ser com a moeda da Galileia, nem a moeda da Jordânia, tem que ser a moeda do templo. E ele vê que o câmbio subiu, mas ontem estava tanto, mas agora subiu. Não, porque o sacerdote falou que hoje é mais caro. E ele olha aquilo tudo, e ele está buscando a presença, a tal da glória que o pai dele falou. A presença que um dia falaram que o templo carregava. E ele descobre que a casa de oração se tornou um comércio de ladrões, de pessoas que vão com seus interesses pessoais para resolver suas causas pessoais, mas esqueceram de orar, esqueceram de buscar, esqueceram de clamar pela glória. Esse jovem é como milhares, querido, que vive essa experiência, ou viveram naquela época. Jesus foi um jovem desse, com 30 anos de idade, só que era Jesus. Quando ele chegou, ele não segurou. Ele saiu derrubando aquelas bancas de venda e ele disse, como pode? O lugar que meu pai disse que seria casa de oração para todas as nações. As pessoas não viajariam de longe para comprar coisas caras aqui, para pagar sacrifícios altíssimos. Eles vêm de longe para poder vivenciar, experienciar a glória do Deus Todo-Poderoso. E vocês transformaram a minha casa. A glória foi embora. E agora só interesses pessoais. Foi assim que Jesus, querido, encontrou o templo, que no ano 70 depois foi destruído por um general Tito, que destrói toda Jerusalém e acaba com todo aquele templo. Por que eu estou lhe contando isso? Porque enquanto eu falo, a tua mente fica processando. A igreja tem que melhorar. A igreja, porque a gente ainda tem aquela noção de que igreja é parede. A gente ainda carrega aquela tradição de que igreja é um escritório. Igreja é um altar aqui. Igreja, querido, somos. Então, enquanto eu falo, você pode até tentar terceirizar esse problema para mim, terceirizar esse problema para a minha equipe, terceirizar esse problema para alguém. Mas eu queria que honestamente você examinasse a si mesmo hoje, como eu estou fazendo. Porque a pergunta não é o que fizeram com a minha casa, essa aqui. A pergunta é Deus dizendo para você, o que você fez com a minha casa? Eu quero te perguntar, o que você fez com a minha casa? Porque você é o meu templo. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. E o que você fez? Porque as pessoas estão vindo com expectativa e quando te encontra, decepção. Eles falam, vá lá conhecer fulano, ele tem a glória de Deus dentro dele. O Espírito Santo mora com ele, mora dentro dele. A presença de Deus escolheu um lugar para morar ele. Quando alguém se aproxima de você, querido, ele pensa o seguinte, eu vou encontrar Deus. Eu vou encontrar alguém que esteve com Deus, que está com Deus. Eu vou ser tratado por alguém, deve ser tão educado, deve ser uma pessoa tão feliz. A pessoa, quando eu entrar nessa casa, que a casa inteira, todo mundo é batizado e a glória de Deus mora lá,
Eu fico pensando, meu Deus, eu vou entrar lá, vou querer morar nessa casa. Só que muitos decepcionam quando encontram. Porque quando chega, descobriu que o lugar foi transformado. O lugar está deformado. O lugar foi mudado. Você está entendendo ou não está entendendo? Você sabe o que essa mensagem hoje faz a gente pensar? A pergunta, ela vai ficar no nosso coração. Onde está o templo do Deus vivo? Onde está o lugar dedicado à adoração? O que fizeram com a casa do Senhor? O pior de tudo isso, querido, que o comércio acontecia lá no templo, no lugar chamado Átrio dos Gentios. Você sabe o lugar onde os visitantes ficam? Lá que o comércio acontecia. Então o pior de tudo é que as pessoas que vinham de longe, inclusive chamados gentios, goim, que são pessoas que não são judeus, que vinham porque eles queriam conhecer o Deus de Israel. A primeira experiência que eles tinham é nesse lugar. Você acha que alguém voltava nessa igreja? Não, eu não voltaria. A minha pergunta, querido, é quando as pessoas se aproximam de você, aproximam da sua célula, aproximam da sua igreja, o desejo deles é de voltar, ou eles dizem, eu nunca mais volto nesse lugar. Ah, mas porque o pastor falou da construção do banheiro. Você sabe que não tem nada a ver com isso. Isso é desculpa esfarrapada. Porque esse não é o problema. O problema é o testemunho que eu dou e você dá. Tem alguém ou não tem? A questão real é essa. Ah, porque cantou uma música que eu não gostei. Porque não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a igreja, eu, você. O que fazemos para tornar esse lugar apaixonante? Ontem a última pergunta que a apóstolo, pelo menos ela colocou para os pastores foi, olha, faça algo que surpreenda. Em 2021, todos os pastores saíram dali ontem. Você vai construir um projeto, em cada uma das igrejas saiu com esse projeto, pastores aqui, nossa equipe, ore a Deus para Deus te dar um projeto que surpreenda aquelas pessoas que estão lá fora. Para elas dizer uau, dizer o quê? Eu gosto dessa palavra. Sabe quando você chega no lugar, você fala uau, você fala assim, meu Deus, eu não esperava. Agora, será que isso depende do apóstolo só? Depende de uma performance, de uma pregação? Vou lá para alguém ouvir o meu apóstolo pregar. Querido, antes de alguém me ouvir, ele está te vendo. Antes de alguém me ouvir, ele está te ouvindo. Quando alguém se encanta por aquilo que fala, é porque primeiro encantou-se com o seu testemunho. Começa em você. Fala para quem está do teu lado, começa em você. É em você que começa. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vamos falar juntos? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Querido, abra comigo em Isaías capítulo 56, versículo 7. Você vai perceber, querido, que Jesus, ele só está repetindo uma profecia. Jesus só está repetindo uma declaração. O profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 7, ou seja, antes de Cristo, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nome, querido, identifica a identidade, o destino. Talvez hoje você tenha um nome, nunca viu o significado e pode não ter muita razão de ver. Mas quando se trata de um período bíblico, quando se trata desse ambiente cristão e bíblico, o nome dado a alguém determinava o destino dele. Por que Jacó teve o nome mudado, Abraão teve o nome mudado? Por quê? Porque houve uma mudança de destino. Eu me chamo Joel e vou continuar com esse nome, pelo menos até Jesus voltar e ver qual o nome que eu tenho lá no livro da vida. Mas porém era comum a mudança de nomes, porque o nome identifica. Então se tem um nome, tem uma origem. Se tem uma origem, tem uma identidade. Quem registra o nome de quem registra o nome é quem gerou. Quando um filho nasce, normalmente quem pode até um tio escolher. Acontece. Pode um amigo, pode uma pessoa, mas normalmente quem dá o nome, ou pelo menos quem registra o nome, é quem gerou. Jesus está citando o profeta Isaías, lembrando o nome que foi dado por Deus à sua casa. Jesus, querido, ele foi visitar a casa dele.
Ele foi ver como estava a casa de oração. Só que quando ele entrou, ele simplesmente encontra um lugar extremamente deformado. Eu continuo perguntando a você, Jesus chegando na nossa ceia hoje, como ele reagiria nesse lugar? Será que tem a ver com a ordem do ambiente? A roupa que você vestiu? Claro que isso tudo também é importante. Mas examine a si mesmo, querido. Porque ele vai fazer uma pergunta para você hoje. O que você fez com a minha casa? O que você fez com essa casa que eu limpei, que eu tirei os demônios, que eu tirei tudo, que eu deixei você completamente limpo? O que você está fazendo com ela? É interessante que na região que eu moro, não é só na minha região, mas às vezes eu estou indo comprar pão, eu sempre vejo assim, nome dado às casas que tem próximo de mim. Não todas, né? Mas tem a casa da vovó lá, tem Katmandu, deve ser alguém que foi na Índia, né? Queroga, tem uma lá que chama Pequeno Céu. Já viu casas assim, que eles colocam sítios, né? Colocam o nome. Qual a ideia, né? Porque talvez alguém passe e fala, que nome feio que botaram nessa casa. Qual seria a resposta do dono? Você já está aí na cabeça, né? A casa é minha e eu dou o nome que eu quiser. Então é interessante que aquela frase, minha casa, minhas regras. Não tem ou não? Fala isso, né? É uma frase que desce arranhando, dependendo de onde você ouve. Ainda mais se você estiver de hóspede na casa de alguém. Dá uma arranhada boa, né? Alguém vai falar, minha casa, minhas regras. Você está mandando algum recado? Não, não é recado, eu estou falando claramente. Então você imagina, né? Jesus chegando na casa do Senhor, onde o nome é casa de oração, e virou um comércio organizado, e os cerimoniais totalmente deformado. Os sacrifícios, tudo acontece, mas só que tudo confuso. Os sacerdotes, os escribas, todo mundo já tinha um esquema montado diário para recolher o dinheiro no final do dia. Virou uma feira, gente. Uma feira livre, virou um comércio. Virou um lugar que pode em qualquer outro ambiente não escandalizar, mas dentro da minha casa, o Senhor disse, o que vocês estão fazendo com a minha casa? O que você faria ao chegar na sua casa assim? Eu já te perguntei isso. O nome é casa de oração. Qual que é o nome? Agora, eu já lhe expliquei uma coisa. Dar um nome em lugares não denomina aquele local como sendo exatamente como o nome diz. Eu já me decepcionei muito chegando em hotéis que o nome era extremamente lúdico e dizer, cadê? Que hotel é esse? Porque alguém teve ideia de um bom nome, mas o lugar está horrível. Então a verdade é que só escolher um nome não define, mas quando Deus escolheu, Ele definiu para nós, querido, que passe todo o tempo do mundo. A minha casa tem um tino, tem um destino, tem uma ideia, tem uma estratégia, tem um propósito. Vocês podem fazer um monte de coisa aqui dentro, mas a minha casa é para orar. Você pode vir com vários projetos aqui dentro, mas não esquece que a minha casa é para orar. Por que uma pessoa vem para a igreja aqui, decepciona em 2 meses e vai embora? Porque ele queria encontrar outra coisa, só que ele veio aqui em uma casa de oração. Não estamos aqui para discutir algum assunto ou outro e denominar, nós estamos orando. Nós falamos das coisas para orar por elas. Nós trazemos problemas para orar por eles. Nós não falamos sobre pessoas, nós falamos sobre os problemas delas, para que elas sejam libertas e abençoadas. Então quando alguém chega aqui com outro propósito, ele não consegue sobreviver. Porque ele vai numa célula, ele não encontra um fofoqueiro. Ele vai no outro, ele não encontra alguém para assenhorar-se daquela situação. Ele vai em outro, não tem ninguém para alimentar aquilo que ele quer falar. Porque, irmãos, a minha casa foi levantada para oração. Podemos cantar? Podemos. Ofertamos, nós conversamos, nós conectamos, nós fazemos muitos movimentos aqui dentro. Mas o propósito deste lugar é a casa de oração. É o lugar que você entra e a tua história é mudada, a tua realidade é mudada, porque aqui a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido.
Os líderes religiosos, eles permitiam que os cambistas, vendedores, se utilizassem do templo para o comércio. Assim eles recebiam boa parte do lucro. Eu te confesso que você vai ficar estarrecido. Nos dias de hoje, é muito comum pessoas olharem vocês e me olharem como seu representante. Até aí está ok, porque eu me sinto assim. Pelo menos quando se diz a parte espiritual. E vocês não têm noção de como me procuram com a expectativa alta, com projetos grandes, dizendo: apóstolo, vamos implantar um projeto na sua igreja. Aí eu fico ouvindo, porque me perdoe até se eu posso estar dando recado, não estou dando recado para ninguém não. Porque isso no decorrer dos anos, não é agora, no passado, agora, mês passado, não. A apóstola sabe disso. Às vezes alguém me liga e fala: quero falar muito contigo, e eu quero saber o tema. Por que às vezes? Porque às vezes o tema daquela pessoa não tem a ver com aquilo que eu posso oferecer para ela. Eu posso orar por você, eu posso aconselhar você, só que eu não sou empresário, apesar de saber sobre o assunto. Eu não tenho outras habilidades, apesar de saber muitas delas. Então eu posso ser um bom conselheiro, mas eu não serei um bom parceiro, porque Deus me chamou para o ministério. Fazer o quê? Eu amo o que eu faço. Então muitas vezes eu decepcionei, porque às vezes eu chego no gabinete esperando alguém me contar um problema do casamento, um problema da vida dele, aquilo que eu sou especialista em ajudar. E o indivíduo de repente chega e fala assim: apóstolo, na verdade eu marquei esse gabinete porque eu quero lançar um projeto que você vai ficar milionário. Eu sei que você está com essa máscara aí, você não está rindo ou chorando, mas, né, Silvia? Teve um que eu deixei a Silvia e fui buscar as crianças. Eu falei: Silvia, olha, eu tenho que pegar as crianças. Ela falou assim: mas você nunca pega as crianças? Eu falei: pego todo dia. Quase que me deixou na mão. Ela ficou até 7 horas da noite vendo lá um negócio lá. Eu vazei. Eu falei: pelo amor de Deus, dinheiro é bem-vindo, claro, mas pelo amor de Deus, a pessoa me chamou para isso. Vocês não vão acreditar. Um dia eu estava aqui. Apóstolo, vai acreditar? Não, você vai? Vamos lá, deixa eu te contar essa aqui. Está em rede nacional o negócio aqui, então tem que fazer. Eu estava em casa e eu tenho os meus atendimentos. Claro que alguns esperam às vezes tempo, porque na verdade, querido, quem atende são os pastores, né? Tem aquela coisa, né? Você não chega na padaria e quer falar com o dono, você compra o pão quem está lá. Você não chega na loja e quer falar com o dono da loja, você quer ser servido quem está lá. Você não chega na prefeitura só o prefeito, você fala com o fiscal, você fala. Agora tem gente, não é o teu caso, só falo com o apóstolo da igreja, nem sabe quem eu sou. Por quê? Porque tem os pastores, tem os bispos, tem o pessoal para agir. Mas às vezes não tem jeito, a gente espera 2 meses, eu vou lá e atendo, quando posso. Mas uma pessoa que ocupa uma função ministerial muito alta, de um outro estado do Brasil, me manda um recado, pastor Adriano, dizendo assim: eu preciso falar urgente com você. O que você faria? É um colega. Eu priorizei. Apóstolo, mas o senhor está... Não, eu priorizei, eu fiz isso. É como um médico dizendo para o colega médico dele: eu quero falar contigo. Ele atende, é diferente. Aí ele falou: é urgente, eu vou falar contigo. Eu falei: Silvia do céu, vou ter que atender amanhã. Era de noite, vou ter que atender amanhã. Eu falei: não, querido, pode vir. Eu vou estar quarta-feira na igreja, eu vou chegar às 5 horas da tarde, e eu não tinha possibilidade de atender, mas é você, eu vou dar um jeito, eu venho. Aí eu cheguei aqui, minha sala estava ocupada, eu fui até na outra sala que tem aqui atrás, abri tudo. Eu pensei que, eu falei: o irmão vai confessar um pecado daquele, né? Entendeu, pastor? Eu já pensei, vai dar ruim, né? Até pensei assim: eu vou ter que pregar no meu lugar, porque era alguém... o irmão deve ter uma doença, uma coisa séria, entendeu, pastor Fábio? Eu pensei, ele vai ter uma... Eu fiquei na minha cabeça pensando: o que seria tão urgente assim para me tirar o sossego, para eu ter que correr com a minha mensagem? Vocês ficam comprometidos, porque tem gente que não entende, querido. Eu não atendo ninguém antes de pregar. Primeiro, porque se você me falar um assunto que eu vou pregar, vai parecer que eu estou mandando recado para você. Está entendendo ou não está entendendo? Às vezes eu estou com a minha palavra pronta, você começou a me falar um negócio. Aí eu falo: meu Deus, ele já vai achar que eu estou dando recado para ele hoje. Então eu prefiro não atender. Mas era um caso extremo. E porque também às vezes me atrapalha o raciocínio para estar livre aqui, para fluir para você. Entrei, quando eu entrei, entrou mais 2 pessoas. Eu falei: entrou mais 2, um com pasta na mão, o outro com negócio e tal. Tá rindo, pastor Denilson, que não é você. Aí eu estou ali agoniado, porque o dia de pregação é sagrado para mim. Em casa sabe que eu fico até irritado se me atrapalhar.
Eu estou te dando um contexto que é... Por quê? Porque é muito tenso estar aqui com vocês. Aí eu entrei e falei, meu Deus, será que essas pessoas estão envolvidas também? Já fiquei fazendo minhas contas. Aí ele senta, falou, apóstolo, eu vim te trazer um projeto. Tu vai ficar rico. Pensa a minha cara. Aí eu falei, não estou acreditando. E está aqui o advogado, está aqui o contador, e está aqui o contrato. Eu estou lembrando aqui agora, Aí eu olhei e falei assim, não, eu não estou acreditando. Dele não, porque tem muita gente que faz isso comigo, não faz mais porque a gente bloqueia antes, né? Eu falo para o secretário, pergunta o assunto. Não, não pode falar. Não, fala o assunto pelo menos. É pessoal, se for pessoal, o apóstolo vai atender. Mas se for negócios, fala com o pessoal de negócios da igreja. Porque eu tenho pessoas, assessores aqui. Eles cuidam dessas coisas. Porque às vezes, irmão, não estou deixando você tímido não. Às vezes você tem um bom projeto para a igreja, eu não vou te atender, mas vai ter alguém que vai te atender. E pode dar certo. Aí eu falei, pastor, é isso o assunto? Ele falou, é. Aí eu falei, mas poxa, você falou que era urgente. Ah, mas é urgente. Fazer um plano funerário é urgente ou não é? Falou para mim. Você está rindo? Ele falou, pastor, você sabe quantas pessoas morrem na igreja? Você sabe como que é um bom negócio na igreja? Vocês estão rindo, né? Aí falou assim, cada um que morrer você vai ganhar tanto. Você está acreditando? É Jesus. A senhora está rindo porque a senhora não estava lá comigo. E eu tinha que pregar na quarta-feira, gente. Eu tinha que pregar, porque eu vou vir de plano funerário. Cada um que morrer, eu falei, vou começar a orar agora para morrer então. Como é que está indo o negócio, apóstolo? Está indo bem. Cada semana está fluindo, está aumentando o número aqui. A gente para até de orar para os irmãos não morrer. Vão morrer, gente. Aí ele foi falando de valores e o processo e tal, o brilho dele, o brilho no olho. Eu, por consideração à pessoa, como eu disse, era alguém também que pastoreia uma grande denominação, mas por dentro eu perguntava assim, meu Deus, o que essa pessoa pensa da vida? A coisa mais nobre do mundo é pastorear, pastor Cláudio. A coisa mais nobre do mundo é pastorear. Eu nunca pensei quando comecei a pastorear quanto que eu vou ganhar, eu nunca, porque se eu fosse pensar nisso, eu faria outra faculdade, não de teologia. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que leva uma pessoa dessa a ter que envolver com um projeto desse? Sendo que o tempo que eu tenho, eu estou comprando o seu se você me vender, porque o tempo que eu tenho integral já não dá conta. Como é que eu vou ficar fazendo plano funerário? Chega aqui na igreja, a gente tem um aviso para dar. Nosso plano funerário. Projeto Vida, plano funerário, projeto Vida. Fica... Não, é incabível. Mas assim, você não tem noção. Existem dezenas de outros projetos que me deram. Só que esse eu estou contando, porque esse foi o mais assim, ilusitado. Porque tem vários. Aí eu olhei para o pastor, falei, irmão, eu vou dizer uma coisa para o irmão, eu tenho que pregar. Seus advogados, tal, pega esse contrato, guarda. Você pensou outra coisa, guarda. Você está ruim, irmão. E desculpa, porque você me chamou para uma urgência. Eu achei que o irmão estava com um problema na família. Eu achei que o irmão estava com um problema de doença. Eu achei que o irmão tinha caído em pecado. Porque eu atendo o pastor. Eu falei, olha, eu achei que você realmente precisava de mim. Mas esse projeto, querido, não funciona aqui. Primeiro, que eu não tenho nenhum interesse em ganhar dinheiro das minhas ovelhas com qualquer plano. Não é funerário, de médico, plano de saúde, plano de seguro. Não quero. Eu não quero. Segundo, me perdoe, eu não preciso. Então, querido, ele foi embora, não sei porquê, nem ficou para o culto. Porque eu falei para ele ficar no culto, né? Sabe, irmãos, você sabe que é uma linha muito tênue entre você justificar uma atitude como essa como sendo atitude cristã e usar a casa do Senhor. Aí você diz, poxa, apóstolo, você está jogando duro. Eu não aceito isso. Usar a casa do Senhor para projetos pessoais. Não existe essa possibilidade. E é o mínimo engraçado mesmo. Lógico que é.
Você imagina a cena de eu aqui virar um representante funerário de Volta Redonda. E tem um plus ainda, eu faço o velório. Imagina, quem não quer o apóstolo já enterrando você? Né? Faça um cartãozinho, né? Pague 10% a mais e me terá no seu luto. Não vai ser não vou nem mandar um representante meu. Eu vou pessoalmente fazer a tua entrega. Seu transporte, né? Eu vou fazer pessoalmente. Então assim, por que eu fiz essa questão de trocar nesse assunto no século, agora, no ano 2021? Porque Cristo fez isso lá atrás, e você pensa que hoje não mudou, as coisas não mudaram. Não, elas continuam. Então aqui eu mostro para você, que talvez você se sinta isento dessa possibilidade, mas quantas vezes você aproveitou para vir aqui para receber um dinheiro de alguém que você vendeu algo? Ou veio para cobrar alguém que está te devendo? Ou veio para fechar um negócio, ou veio para poder apresentar algo? Então, arruma a sua cara aí, não fica com raiva do outro não, porque você também. Quantas vezes a gente se perde no real propósito? Hoje a minha oração, a ceia do Senhor, para mim, para minha equipe, para nós em casa, a gente quer lembrar que a casa do Senhor se chama casa de oração para todas as nações. E as pessoas, quando olharem para nós, querido, elas precisam ver isso na gente. Um lugar onde a glória de Deus está, um lugar onde eu encontro pessoas boas. Eu posso até não sair com aquilo que eu queria, com a resposta, mas eu encontrei pessoas interessadas em me ajudar, sem esperar nada em troca, simplesmente pelo amor de querer abençoar, de orar por mim, de olhar minha causa, de ajudar a minha vida. Nós somos essa igreja, você é essa igreja. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. A grande questão é que até os pobres estavam sendo explorados. Marcos ele fala sobre isso. É interessante que você vai ver, por exemplo, Levítico capítulo 14, versículo 22. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. 2 rolas ou 2 pombinhos segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Por que 2 pombas rolas? Por que 2 pombinhos filhotes? Por que isso era oferecido? Porque as pombas, querido, ou pombos, era a menor oferta que uma pessoa pode dar. Ou seja, não existe a pessoa que não dava nada. Quem está entendendo? Não existe isso. Não estou inventando nada. Alguém dava alguma coisa. Quem não tinha nada para dar, ele comprava um pombinho, que é um negócio barato, ínfimo, mas que Deus recebia, Ele ofertava. Eu sei que os irmãos sabem, eu posso não ter explicado, que os animais eram cortados, eram sangrados, e ali o sacrifício era feito. Então alguém levava um touro, levava um bezerro bonito, levava um animal bonito, porque as posses daquela pessoa eram maiores. Mas quem não tinha nada, mas você acredita que até os pombinhos estavam sendo vendidos com preço de cordeiro? Até os pobres não estavam conseguindo adorar o Senhor. Eles chegavam lá e Jesus falou: como que pode? Vocês não estão deixando eles adorarem. Deixa eu dar um exemplo para você. Em Lucas 2, 22, o que Maria e José ofereceram quando Jesus nasce? Lucas 2, 22 a 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aqui, quando Jesus ele é apresentado, querido, foi exatamente com esse tipo de sacrifício. Então era comum apresentar um filho. Por exemplo, quando a gente fala apresentação de um bebê aqui na igreja, alguns pais, logo quando termina, entregam uma oferta. Por quê? Eu estou fazendo a oferta do resgate do meu filho. É a oferta bíblica. Agora, na época, tudo era oferecido em animais. Então a pessoa chegava dentro do ato dos gentios. Você imagina o mau cheiro que estava lá dentro, porque tinha tudo que é tipo de animal que você imagina. E as pessoas andando e dizendo: quanto você quer nesse bezerro aí? Lá fora custa R$500, eu quero 5.000. Aí o indivíduo viajou 300 quilômetros para oferecer um sacrifício. Como? 5.000. Mas não tem mais barato? Não. E se você perder o dia de hoje, vai perder a tua bênção. E o sacerdote abençoou já. Era assim mesmo. Ele abençoou isso aqui. A pessoa vinha e pagava. Mas Jesus falou: o que é isso? O que vocês estão fazendo? Agora a gente olha esse texto, a gente olha essa realidade, e a gente pensa:
O que ela tem a ver conosco? A Bíblia fala que o tema, da casa de oração era para todas as nações. Então isso tem que ficar muito claro para nós, porque essa declaração assegurou que o templo fosse visitado por pessoas de vários lugares. Mas qual foi a proposta de Jesus? Vocês transformaram esse lugar num covil, fizeram da casa do Senhor um ambiente de negócios. O profeta Isaías e Jeremias já havia profetizado, igreja, que a presença física no templo não garante bênção. Deixa eu explicar de novo para você. O profeta Isaías e Jeremias já havia explicado e profetizado, ensinado, que vir à igreja não garante bênção para ninguém. Então não adiantava as pessoas acreditar que entrar no templo como alguém vem, eu fui lá na igreja para tomar ceia, eu sou um abençoado. Não, a questão é como você se comporta no templo. A questão não é vir à igreja, mas é o que eu me ponho a fazer na igreja, o que eu decido fazer quando recebo uma palavra. Então aqui eles fizeram a casa do Senhor nesse lugar. Agora, quando viram que Jesus decidiu denunciá-los, qual foi o projeto? Procuraram uma forma para matá-lo. Eu quero, antes de orar por você, te mostrar uma coisa muito importante. A pergunta é essa: o que fizeram com minha casa? Qual que é a pergunta? Só que o interessante é que quando você viu essa postagem, ou o texto que eu escrevi, ou quando eu comecei a pregar, a nossa natureza é logo justificar isso com estruturas. Mas em 5 minutos já resolvi o teu problema, porque a gente logo já pensa, o apóstolo vai tomar decisões importantes para que a igreja seja mais acolhedora. Sempre. Isso você pode acreditar. Diáconos sempre estão sendo treinados, retreinados, nossa equipe sempre estão se reunindo, os pastores sempre estão sendo ensinados. Isso a gente nunca vai parar, porque num lugar é tão bom que não possa o quê? Melhorar. Tua casa também é assim, a tua vida também. Mas essa mensagem não é para isso. Essa mensagem, querida, é para me acordar como servo de Deus e acordar você como servo de Deus. Então talvez a pergunta que eu devia ter feito, mas eu prefiro fazer aqui dentro, é Jesus perguntando para você o que você fez com a casa dele, que é o templo do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Por que Jesus diz isso? Porque a casa do Senhor lá na época, casa de oração, se transformou em um covil de ladrões. Mas essa casa aqui tem muitos sabotadores, tem muitos salteadores, tem muitos ladrões roubando a tua alegria pela presença de Deus. Quem está em casa me ouça. Muitas pessoas perderam o amor pela casa do Senhor, perderam a alegria de se apresentar diante do Senhor, não tem mais a mesma expectativa de adorar a Deus, de cuidar de uma vida, de celebrar o nome do Senhor, de tomar ceia, de entregar seu dízimo, de servir ao Senhor. E às vezes diz assim: por que eu perdi o primeiro amor? Talvez ele diga: a igreja não é mais a mesma. Não é, querido, a igreja é você. Você que não é mais o mesmo. A paixão que você tinha, ela foi roubada por outros sentimentos, por outras situações que roubaram a tua entrega ao Senhor. Aquele templo, pode acreditar, um dia a glória de Deus tinha descido ali. Aquele templo que Jesus viu ali, aquele comércio, aquela bagunça toda, lá atrás, um dia a Shekinah de Deus estava lá dentro. Por que ela foi embora? Porque eles negociaram princípios. Por que ela foi embora? A mesma coisa quando você olha alguém desviado. Pasmem, você fala: eu lembro quando aquele irmão pregava, eu lembro quando aquele irmão servia ao Senhor, eu lembro quando ele saía para a casa do Senhor, e ele diz assim: eu não vou lá mais porque as pessoas não são mais a mesma. Igreja, não, tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o lugar. Por que a glória de Deus não vem mais? Porque negociaram princípios. Você quando vem aqui, nem sempre você está querendo vir, mas você vem, mas quando está não quer sair mais. Não é assim? Mas você decide vir mesmo não querendo vir, porque você sabe que a tua carne está cansada, muito tempo de trabalho, você tem a justificativa. Quando você vai entregar o teu dízimo, você diz: eu não queria entregar porque vai fazer falta lá em casa. Mas quando você entrega, você fala: ainda bem que eu entreguei. Por quê? Porque existe uma batalha aqui dentro o tempo todo. Só que quando eu negocio o princípio, Jesus te chega a você e pergunta assim: o que você fez com a minha casa? Aquela casa que me adorava,
aquela casa que me buscava, aquela casa que lia minha palavra, aquela casa que tinha prazer em entregar as sementes, aquela casa que tinha prazer em servir-me. O que você está fazendo com essa casa? Porque aí dentro tem ladrões roubando a tua alegria, tem ladrões roubando o teu primeiro amor, tem vozes que estão arrancando você da presença de Deus. Mas hoje nessa ceia, querido, a minha oração é que você, ao invés de olhar esse texto como um revoltado que fica falando mal da igreja de Jesus, porque tem gente que lê esse texto só por um motivo, para poder falar mal da igreja estrutura hoje. Não é para isso que a gente está lendo esse texto hoje. A gente está lendo esse texto para a gente examinar nós mesmos e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu fiz algo que eu preciso mudar aqui dentro. Eu não sinto mais o mesmo prazer de acordar para orar. Tem tempos que eu não subo na montanha para orar. Tem tempo que eu não falo do teu amor. Eu fiz algo com a tua casa, mas eu quero hoje resgatar o meu primeiro amor, a minha paixão, a tua presença, a tua glória sobre mim. Tem alguém recebendo essa palavra, querido? Tem alguém recebendo essa palavra? Deus hoje quer fazer algo poderoso neste lugar. Se ponha de pé nesse momento, igreja. Você que está na sua casa, eu quero muito que você pare para pensar a respeito do que o Senhor está falando conosco hoje. Eu comecei dizendo o tema da mensagem: o que fizeram com a minha casa. Por isso que o teu cérebro foi logo para pessoas. Mas eu termino com a pergunta: o que você fez com a minha casa? Eu queria que você lembrasse dessa. Porque o que fizeram vai causar uma discussão infinita, de teólogos em rádios, em livros, em tantos lugares, discutindo sobre os erros da igreja atual. Irmãos, isso é tão simples e fácil. Criticar é muito fácil. Mas eu nunca gerei uma igreja crítica. Eu nunca gerei uma igreja rebelde, que aprende Bíblia para discutir com os outros. Eu quero que você se apaixone pela igreja de Jesus, mesmo que você veja defeitos nela, mas você vai ter o prazer de poder ajudar a arrumar onde tem defeito. Agora, quanto a você, aí é a grande questão. Quanto a esse coração, quanto a esse templo, chamado Templo do Espírito Santo. Por que eu coloquei a mão aqui? Porque o judeu chama de entranhas. É porque o grego chama coração, e o judeu chama aqui na parte do teu estômago. É onde a gente sente, né? É onde para todo judeu representa o início de tudo. Então, por que você precisa de um renovo de Deus? Por que você precisa de uma intervenção de Deus essa manhã, antes de tomar ceia, e dizer: Deus, eu não quero que essa casa aqui seja um covil de ladrões que roubam meu primeiro amor, que roubam a minha paixão, situações da vida que me tiram o prazer da comunhão, me tira a alegria de te buscar, me tira o prazer de uma célula, porque eu tive uma decepção há um ano atrás, eu tive uma decepção não sei que época no encontro. Amado, hoje é um dia de conserto, é um dia de exame, é um dia de ajuste, é um dia de cura, é um dia de liberação. Apóstolo, essas mensagens não precisam para mim, porque eu sou um homem curado, eu sou uma mulher curada. Ah, querido, mas mesmo assim, faça um favor, examina aí. Examina aí, porque se Deus me falou, então faz a tua parte. Não se sinta aquela dizendo: oh, isso aí é para os fracos. Essa mensagem do apóstolo é para os fracos. Não. Essa mensagem é para mim, porque eu tenho temor de dizer: Deus, eu não quero perder. Eu não quero ser mais uma estatística que se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da presença e fica se justificando, dando nomes de pessoas, fica colocando a culpa no alguém, porque esse indivíduo, ele também sai do emprego, põe culpa em alguém, ele larga o casamento, põe culpa em alguém, ele vai largando tudo da vida, põe culpa em alguém. Você não está entendendo, o problema não é só a igreja, ele vai terceirizando a vida inteira. Mas Deus, quando Ele nos salvou, Ele tirou esse velho homem, essa velha mulher. Nós não justificamos mais, nós enfrentamos.